Vamos voltar no tempo, para Harvard, em 2003. Pensa num lugar onde a hierarquia social é super intensa, onde seu futuro inteiro pode ser traçado dentro de um quarto de dormitório ou, quem sabe, num clube secreto e exclusivo. É nesse cenário, com a pressão absurda por aceitação, que a nossa história começa. Olha, essa frase aqui, ela praticamente resume tudo. É sobre isso que a gente vai conversar. É o choque de dois mundos. De um lado, o status, a tradição, a exclusividade. Do outro, a disrupção. Uma ideia que nasce da genialidade e também de um certo ressentimento. Então vamos lá. Para entender essa história direito, a gente precisa primeiro mergulhar no que realmente motivava todo mundo ali. A pirâmide social super rígida de Harvard. Entender esse cenário é a chave para entender todo o resto. E no topo dessa pirâmide, o que tinha? Os Final Clubs. Isso não era uma fraternidade qualquer, não. Eram o verdadeiro poder secreto do campus, com suas mansões centenárias. Fazer parte de um deles era, sem dúvida, o maior prêmio social que alguém poderia conseguir por lá. Mas por que essa obsessão toda para entrar num clube desses? Bom, não era só por causa das festas, viu? Era visto como uma chave para o futuro. Significava ter status, acesso a uma rede de contatos poderosíssima e, claro, uma identidade social que se ganhava na hora. E essa pressão toda por aceitação nos leva direto ao nosso primeiro personagem principal, Eduardo Saverin. Ele se sentia um peixe fora d'água naquele mundo de rica e tradicional, mas, ao mesmo tempo, estava determinado a fazer parte daquilo. O Eduardo era uma figura, um verdadeiro paradoxo. Na vida social, ele era tão inseguro que chegava a treinar sorrisos no espelho. Mas no mundo das finanças, ele era um prodígio. Chegou a ganhar $300 mil, transformando uma obsessão meio nerd por meteorologia em investimentos. E ele tinha a esperança que esse talento para negócios fosse o seu passaporte para a elite. Agora, vamos para outra parte do campus. Lá, a gente encontra os insiders, sabe? A personificação da elite de Harvard. E quem eram esses caras? Tyler e Cameron Winklevoss. Junto com o Divya Narendra, eles já tinham absolutamente tudo que o Eduardo sonhava. Eles estavam no topo do topo da cadeia social, membros do Porcelain Club, o mais exclusivo de todos. Só que eles tinham uma ambição bem moderna, criar uma rede social online, mas só para Harvard. Era basicamente digitalizar a experiência dos Final Clubs. A ideia era bem simples, colocar toda a vida social de Harvard na internet. Tinha só um probleminha que estava segurando essa ideia que eles achavam que ia mudar o mundo. Eles não sabiam como construir a coisa. Precisavam de um programador. E o cara que eles tinham contratado tinha acabado de pular fora do barco. E é isso que nos leva ao terceiro caminho dessa história. Um caminho que não foi construído numa mansão chique, mas sim na bagunça de um quarto de dormitório. Depois de um encontro que deu muito errado, um estudante do segundo ano, brilhante, mas bem ressentido, um tal de Mark Zuckerberg, resolveu descontar a frustração dele na cena social do campus. Ele não queria entrar para o sistema, ele queria quebrar o sistema. E então, numa única noite regada a cerveja, ele hackeou a universidade, roubou fotos de todo mundo e criou um site que causou um verdadeiro terremoto no campus. Foi um ato de pura rebeldia digital. O site viralizou de um jeito absurdo, quase que instantaneamente. Em menos de 2 horas foram 22 mil votos. Isso só provou uma coisa: existia uma demanda gigantesca por algum tipo de diretório social online que unisse todo o campus. O sucesso foi explosivo, mas a confusão que veio depois também foi. O site simplesmente derrubou os servidores da universidade, deixou vários grupos de estudantes furiosos e, claro, acabou levando o Zuckerberg direto para um conselho disciplinar. E foi toda essa controvérsia em cima do Face Mesh que acabou sendo o gatilho, o catalisador que fez esses 3 caminhos tão diferentes se chocarem de uma forma bem violenta. A reação a Face Mesh foi o ponto de virada. Para os gêmeos, o Winklevoss foi uma epifania, sabe? Eles tinham achado o programador que tanto precisavam. Já para o Zuckerberg, aquilo foi a grande inspiração. Divya Narendra não perdeu tempo, mandou um e-mail, marcou uma reunião, e foi assim que a elite de Harvard contratou oficialmente o outsider, Mark Zuckerberg. Eles explicaram o projeto e o trouxeram para o time. Eles contaram todos os detalhes da visão que tinham para o Harvard Connections, entregaram um código que já tinham pronto e confiaram totalmente que ele iria construir a rede social exclusiva que eles sonhavam. Saquei. Enquanto o Zuckerberg atendia as ligações deles e recebia o dinheiro, ele também estava em outras reuniões, de madrugada, com o seu único amigo de verdade, o Eduardo Saverin. Algo bem diferente estava sendo tramado ali. E aqui está o ponto crucial.
inspirado pelo sucesso do Face Mesh, mas agora com uma ideia muito maior, muito mais universal, o Mark apresentou para o Eduardo um projeto que não era sobre um clube exclusivo, era uma plataforma para todo mundo. E essa conversa deu início a uma das histórias de fundação e de traição mais famosas do mundo da tecnologia. Fica a pergunta: para construir algo tão gigante, é preciso começar com uma grande ideia ou com uma grande traição?